Bom, então a primeira maneira como a gente vai popular classes vai ser por meio de atributos, né? Então eu vou vir aqui, vou criar um novo diretório, eu vou chamar de letra B, ponto, atributos. Bom, então como é que a gente vai criar atributos? Vou criar aqui um novo arquivo py, vou chamar de attrib e vou copiar esse conteúdo aqui. Vou apagar as partes do data frame que não me interessa, apagar isso aqui também e vou apagar isso aqui também. Então vamos lá. Bom, como que eu defino atributos? Primeiro de tudo, a gente precisa definir o que é chamado de método especial, e a gente vai falar de métodos um pouquinho mais para frente, que é o método init. Essencialmente, quando eu chamei a classe cachorro aqui, né, eu não passei nenhum parâmetro para ela. Mas quando a gente chama a classe DataFrame, por exemplo, vocês já viram que a gente pode passar os parâmetros data e columns, né? E isso vai me ajudar a definir o conteúdo do DataFrame. Da mesma forma, a gente consegue fazer isso em qualquer classe que a gente defina. Só que a maneira como a gente faz isso é através do método init. Então eu venho aqui e eu coloco def, como se eu fosse definir uma função dentro da classe, está vendo que eu tenho meu tab aqui, e aí eu vou colocar underline, underline, init, você vê que o Python já detecta, e ele já deu um nome, uma corzinha aqui especial, porque o init, ele é conhecido por ser um método reservado de classe. Então, o init, ele é um método especial da classe cachorro, e a gente vai ver alguns outros métodos especiais aqui também, tá? Mas, definir aqui o meu init, agora eu posso definir os atributos da classe. Como é que eu faço os atributos do objeto? Desculpa. Como é que eu faço essas definições? O self que está aqui, que vocês estão vendo que é o primeiro parâmetro dessa função, aqui o self é uma referência ao objeto, tá? Então, assim, quando eu quiser referenciar a instância dentro da definição de uma classe, eu referencio ela por meio do self. Então, a gente vai ver que todo método que a gente criar, a gente vai passar essa fala aqui, que é esse self. Mas eu posso vir aqui e colocar um self, ponto. E aí vamos colocar aqui, por exemplo, nome igual a hex, self.cor igual a marrom. Então agora, quando eu fizer criar a instância de hex, né, o que eu posso fazer? Eu posso fazer aqui, imprimir hex.nome, por exemplo. E aí, opa, rodei o declarar, deixa eu rodar aqui o attrib. E agora o que a gente vai ver? A gente vai ver que a gente consegue obter esse atributo da classe Hex por meio da sintaxe nome do objeto, que é o nome da minha variável, ponto nome do atributo. Que, de novo, a gente já viu isso sendo usado quando eu faço um data frame, que é quando eu, por exemplo, pego o atributo shape do data frame, para saber qual o tamanho do objeto. Então, aqui eu consigo acessar o nome, naturalmente que eu também consigo acessar a cor do objeto. E veja que a maneira como eu defini esse nome e cor foi usando a sintaxe self, que é a referência da instância do objeto, ponto nome igual a tal. Então aqui eu consegui definir qual vai ser o nome do cachorro. E da mesma forma que aqui eu consigo fazer essas definições, aqui fora eu também consigo fazer essas alterações. Se eu fizer um hex, um hex.nome, sei lá, não sei o nome para cachorro, é, buddy, por exemplo, e agora eu imprimir o hex.nome, você vai ver que a primeira vez que eu imprimo é hex, a cor marrom, mas depois que eu faço a modificação do atributo, do objeto, ele muda aqui. Então, o self é como se fosse a variável, só que dentro da classe, ok? Porque, naturalmente, que eu não sei o nome da variável que eu instanciei. Então, é uma maneira genérica de eu sempre acessar a instância do objeto. E o atributo, eu defino ele no meu método init, que é esse aqui, né? Que é o que a gente chama de construtor do objeto, né? E aqui eu coloco o self.nome igual a hex e o self.cor igual a marrom. Só que o construtor de um objeto, ele é como se fosse uma função do objeto.
E tal qual, eu consigo passar parâmetros para esse construtor. Então, eu poderia ter passado aqui, por exemplo, um nome. Vou dizer que o nome é uma string. Por exemplo, uma cor. Vou dizer que a cor é uma string também. E aí, aqui, o que vai acontecer? O nome vai ser o parâmetro nome que eu vou passar. E a cor vai ser o parâmetro cor que eu vou passar. E agora note que a minha linha 7 aqui apareceu esse amarelinho aqui. Por quê? Porque ele está falando, olha, você não preencheu os parâmetros esperados do construtor, que são o nome, vamos supor que seja Rex, vou colocar com letra maiúscula, e a cor aqui, marrom. Agora sim, toda vez que eu definir um novo objeto cachorro, eu vou ter que definir esses parâmetros aqui. Então, eu vou criar o Rex, vou criar aqui também o Scooby. Então, vou chamar ele de Scooby mesmo. Vou falar que a cor do pelo do Scooby é preta. E agora eu tenho dois objetos distintos que eu posso imprimir. Aqui vamos, por exemplo, imprimir o nome do Scooby. E vamos imprimir a cor do Scooby. E a gente consegue ver tudo aquilo que eu falei. Então, ó, tem a definição do Rex em termos dos atributos do Rex. É diferente da definição do Scooby e dos atributos do Scooby. E, naturalmente, eu consigo alterar os atributos do objeto usando a sintaxe nome do objeto, o nome da variável, ponto, nome do atributo, e vou colocar aqui quase como se eu estivesse fazendo uma atribuição de uma variável qualquer. Uma das perguntas que vocês podem estar fazendo é, ok, e se eu usasse essa sintaxe para um atributo que é desconhecido? Por exemplo, vamos supor que eu queira falar que o peso do Rex é, por exemplo, 40 quilos. O que vai acontecer? Será que isso aqui vai funcionar? Será que eu consigo definir o peso do objeto? E a resposta é que sim, que eu consigo criar e atribuir, gerar novos atributos para um objeto, né? Aqui eu estou criando o peso do Rex, simplesmente utilizando o meu sinal de atribuição. Só que note, e aqui é importante saber disso, que o atributo que eu defino para uma instância não é carregado para a classe. Ou seja, não vai existir o atributo peso para o Scooby, por exemplo. Porque ele não está aqui na minha definição de classe, ele só está na minha definição do objeto Rex. Então, deixa eu até separar isso aqui, para a gente ver isso separadinho. Então, eu consigo definir novos atributos para o objeto por meio dessa sintaxe aqui do Rex.peso, mas ele só vai ficar em uma única instância do objeto, ok? Bom, última coisa interessante que eu tenho para falar para vocês aqui é que existe uma outra maneira de eu declarar, que é a maneira que eu gosto de fazer, que é de eu declarar quais são os atributos de um objeto, que é colocar a declaração deles aqui, fora do init, mas dentro da definição da classe, que é, por exemplo, eu colocando um nome, dois pontos str, e um cor, dois pontos str. Isso é quase como se fosse, o que eu estou fazendo aqui, é o cabeçalho do meu objeto. Então, quando uma pessoa for ler a classe cachorro aqui, ele vai saber instantaneamente, ok, a classe cachorro tem dois atributos. Ele tem um atributo nome e um atributo cor. Ou melhor, a instância da classe cachorro tem sempre esses dois atributos aqui. E aqui no init, no construtor do meu objeto, eu vou esperar ver essas definições acontecendo aqui. Então, o nome eu estou atribuindo e a cor eu estou atribuindo aqui. Então, eu gosto de fazer esse tipo de declaração, que eu acho que fica mais fácil de você ler o objeto. E colocando um adendo a essa questão da declaração dos objetos, é sempre bom a gente lembrar que os objetos eles podem ser documentados. Então, eu posso aqui colocar, por exemplo, uma documentação do que é a classe cachorro. Então, eu posso colocar objeto que define as características e ações que um cachorro, animal
mamífero de 4 patas pode realizar dentro do programa. Então aqui eu posso colocar a definição do que é a classe cachorro, inclusive eu posso colocar os atributos da classe cachorro, tá vendo? Então os atributos, por exemplo, nome, que é o nome do cachorro, param, posso colocar aqui a cor, que é a cor do cachorro. E da mesma forma, essa definição que eu faço aqui do cachorro, do nome da classe e tudo mais, é como se fosse a definição do método construtor. Então, eu poderia fazer isso aqui e colocar aqui também. Aí eu posso até apagar isso aqui e falar construtor da classe cachorro. Cachorro. E o construtor, por sinal, gente, a definição é que o valor de retorno dele é sempre vazio. Tá? Então, em essência aqui, essa seria a definição completa de um objeto. Então, eu defino as características do objeto, eu tenho o construtor, né? Eu tenho quando eu estou criando os atributos, eu tenho a declaração dos atributos, e aqui eu tenho como eu trabalho com esses atributos, né? Que eu acesso ele, eu crio o objeto passando o nome e os valores de entrada, que é da função construtor aqui. Eu acesso os atributos por meio do nome da instância, ponto, o nome do atributo, e eu posso modificar atributos e até mesmo criar novos atributos, lembrando que isso não vai ser associado diretamente à definição da classe.